Olá, crianças, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? E aí, galerinha! Nós estamos aqui hoje para trazer a lição de número 8, que vai falar sobre Abimeleque, um homem mau. E nós vamos entender como aconteceu essa história. Essa história se encontra lá em Juízes, do capítulo 1 ao 6 e nos versículos do 56 ao 57. E o Brian vai estar lendo o nosso texto para memorizar de hoje. Felizes são os que vivem de acordo com a lei de Deus, o Senhor. Salmos 119, 1. Isso. Abimeleque, ele era filho de Gideão, ele era um dos filhos de Gideão. Gideão tinha muitos filhos. Você sabe quantos filhos ele tinha? 70. 70 filhos Gideão tinha, ele tinha muitos filhos. E Abimeleque era um dos seus filhos. E Gideão, né, vocês lembram que na aula passada eu falei que Gideão tinha sido o novo líder, né, do povo. E agora após a morte de Gideão, eles precisavam de um novo líder. E o seu filho Abimeleque queria ser líder, só que ele não era bom, ele era uma pessoa má, ele era ambicioso e ele queria liderar sozinho. E vocês sabem o que ele fez para poder ser o novo líder? Ele mandou que matassem a todos os seus irmãos. E sobrou apenas um, que foi Jotão, que fugiu para a terra de Gerezim. E Abimeleque, ele era um mau líder, ele não era um líder bom, ele era mau. E Jotão sabia disso, sabia que ele era mau. E o que Jotão fez? Jotão voltou para a terra de Siquém e reuniu a todo o povo e contou uma história sobre 3 árvores. E essas árvores, sobre 4 árvores, na verdade, né? E essas árvores eram belas e todas elas desejavam ter um rei, que foi a figueira, a videira e a oliveira e o espinheiro. E essas árvores foram convidadas para ser rei, só que nenhuma delas aceitou. Apenas o espinheiro aceitou. E por que Jotão falou sobre essa história? O que ele queria dizer com essa história? Ele queria que o povo entendesse que a escolha que eles haviam feito era a escolha errada. Eles escolheram Abimeleque como líder, mas o Abimeleque não era bom, era mau e ele não fazia a vontade de Deus. E ele comparou com o espinheiro. Olha aqui o espinheiro, como que ele é uma árvore feia, só tem espinhos, né? E esses espinhos servem para quê? Só para machucar. E era isso que Abimeleque fazia, ele maltratava o povo, machucava o povo, como esse espinheiro. Ele foi comparado a esse espinheiro. E Jotão queria que o povo entendesse isso, que essa escolha que eles haviam feito tinha sido uma escolha grave, né? Ao escolher Abimeleque como líder, eles estavam cometendo um pecado contra Deus. E passado apenas 3 anos, Deus fez justiça. E o próprio povo que colocara Abimeleque como líder, acabou se voltando contra ele. E Abimeleque foi morto. E as pessoas que escolheram ele também como líder foram mortas. Abimeleque e o povo de Siquém, eles trilharam caminhos maus, né? Eles entristeceram a Deus, por isso eles não foram felizes. E nós devemos tomar cuidado. O que nós aprendemos também com isso? Que nós devemos tomar cuidado com as nossas escolhas, com a escolha que nós fazemos, para não sofrermos as consequências depois, assim como o povo sofreu quando eles escolheram Abimeleque como líder. Eles sofreram as consequências. Então, com isso, nós aprendemos que nós devemos fazer boas escolhas, orarmos a Deus e fazermos boas escolhas, para não sermos feitos assim como Abimeleque. E Abimeleque teve uma morte trágica. Ele só reinou durante 3 anos e ele teve uma morte muito trágica, né? Como sendo um mau líder, e as próprias pessoas que o escolheram como líder acabando se voltando contra ele e o mataram, né? E nós devemos ter cuidado com as nossas escolhas e trilharmos caminhos retos, assim como o Brian leu no nosso texto para memorizar de hoje, que eu vou repetir para vocês. Felizes são os que vivem de acordo com a lei de Deus, o Senhor. E o povo, na liderança de Abimeleque, eles não queriam fazer a vontade de Deus, eles não estavam fazendo aquilo que era reto aos olhos do Senhor. E nós devemos procurarmos ser como Jotão. Jotão era um homem honrado, ele era um homem honesto, e ele sabia disso, e por isso ele contou essa história para o povo, para que eles entendessem que Abimeleque não havia sido uma boa escolha.
E era isso que eu queria trazer para vocês na história de hoje. Espero que vocês tenham gostado. A lição é um pouco complexa, né? Um pouco cheia de detalhes, mas eu espero que vocês tenham entendido, tá bom? Tchau! Tchau, galerinha!